que a gente vai passar hoje são regras de manipulações algébricas em igualdades. A primeira regra que eu vou começar é a mais obviazinha. A gente vai começar por adição e subtração. Adição e subtração é bem tranquilo. Você tem uma igualdade, vamos supor que aqui A é igual a B, dois números quaisqueres. A pode ser, sei lá, 2, 4, menos 5. E B vai ser o mesmo número, porque é uma igualdade. Se a gente aplicar a mesma adição ou a mesma subtração dos dois lados, não esqueça que é a mesma. A igualdade vai continuar a mesma. Então, aqui eu vou usar uma constante C, então C vai ser igual a alguma constante qualquer, ok? A gente vai ter que A mais C continua sendo igual a B mais C. Para subtração, a mesma coisa. Se eu tenho A mais C igual a B mais C, então A menos C também vai ser igual a B menos C. Por exemplo, vamos supor aqui 2 é igual a 2. Eu acho que todo mundo concorda com isso. E agora, eu vou chamar C de 5. Se eu somar 5 dos dois lados, eu vou ter 2 mais 5 é igual a 2 mais 5. Então, 7 é igual a 7. Isso vai ser verdade para qualquer dois números do lado da equação. Se a gente tem duas funções de dois lados da equação, a gente também pode fazer essa soma de constantes. Vamos para a próxima regra, que também é uma regra mais tranquilinha. Multiplicação. Vamos supor a mesma igualdade. A é igual a B. Agora, vamos pegar a mesma constante C e multiplicar ela dos dois lados da equação. Então, aqui eu vou ter A vezes C vai ser igual a B vezes C. E tá tranquilo. É isso. Mantemos a igualdade. Vamos fazer o mesmo exemplo aqui. Vamos pegar 2 igual a 2 e C igual a 5. A gente vai ter aqui 2 vezes 5 é igual a 2 vezes 5. Então, a gente vai ter que 10 é igual a 10. Ok? Mostramos que isso é verdade aqui. Agora, e eu não coloquei, inclusive, é bom citar que quando C igual a 0, se a gente multiplicar os dois lados por 0, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, nesse caso, a gente ia ter A vezes 0 é igual a B vezes 0, e a gente vai ter 0 igual a 0. O que ainda é verdade, só que isso não adiciona nenhuma nova informação para a gente quando a gente tem uma equação. Ou melhor, não é muito útil para fazer isso. Você pode, só que você não vai ganhar informação nova. Agora, na divisão é um pouco diferente. Por isso que eu não coloquei os dois juntos, que nem a soma e a subtração. Porque tem uma regra a mais. A divisão, a gente supõe A igual a B, ok? E caso C seja diferente de zero, então vou colocar aqui esse símbolo aqui é para todo C diferente de zero, eu vou ter que A divididos por C é igual a B divididos por C. Por quê? Vamos fazer o mesmo exemplo. 2 é igual a 2, nesse caso eu vou tentar fazer C igual a zero para ver o que acontece. A gente teria 2 divididos por zero igual a 2 dividido por zero. Agora, o que é 2 dividido por zero? A gente não consegue definir isso. Então, a gente diria aqui que isso, na verdade, não existe. Esse é o que é o símbolo para não existe na matemática. Vamos para o próximo exemplo. Radicais e potências. Se a gente tem A igual a B, perdão, a gente pode aplicar, por exemplo, uma raiz em ambos os lados, que seria um radical. A gente pode fazer a raiz de A é igual à raiz de B. Só que a gente quer trabalhar com números reais, e a raiz do número menos 1 não é bem definida. A e B, como eles são iguais, eu podia só escrever A, mas eu vou escrever os dois, tem que ser maior do que zero, ok? Para a gente conseguir manter os nossos números reais.
Porque vamos fazer um exemplo aqui onde menos 1 igual a menos 1, ok? A, nesse caso, deu menos 1. Se a gente tentar tirar a raiz aqui, a gente vai ter a raiz de menos 1 é igual a raiz de menos 1. Fato curioso, a gente chama isso de i. A raiz de menos 1 a gente chama de i. É útil. Por enquanto não, mas talvez um dia seja. Mas tá aí. Isso daqui não pertence aos reais. A gente pode escrever a resposta assim. Não pertence aos reais. Ok? Agora, isso foi a raiz. A gente pode tirar a raiz enésima de um número. Raiz n. Nesse caso da raiz n, eu vou até escrever em outro lugar, eu gosto só de generalizar com uma potência. Porque a gente pode falar que para qualquer número a que tem uma raiz enésima, ou melhor, você vai separar esse número em uma multiplicação de vários números iguais que dão esse número, n números iguais nesse caso. Então isso aqui seria um número azinho, vezes azinho, vezes azinho, vezes azinho, n vezes. Para a gente conseguir fazer isso aqui, a gente pode dizer que isso aqui vai ser igual a azão 1 dividido n elevado ao inverso do número que está em cima da raiz. Por isso que eu vou generalizar com a regra de potenciação, eu não vou precisar generalizar o radical. Então a gente pode falar que para qualquer a igual a b, a gente vai ter que an é igual a bn, ok? E aí, nesse caso, se a ou b for negativo, a gente tem algumas condições implicadas em cima desse n para que o número permaneça real. Por exemplo, se tiver uma divisão, se for uma fração, essa fração tem que ser ímpar para o número poder ser um número real caso a base dessa potência seja negativa. Mas isso é mais complicado, então não se preocupe muito. Agora o caso geral. Vamos aplicar uma função qualquer nessa igualdade. A gente tem a igual a b, então aqui a gente pode dizer que uma função f, para qualquer função bem definida, né, é a função num lado da equação igual à função do outro lado da equação. Assim a gente permanece com a igualdade. Alguns exemplos para esse tipo de função, esse tipo de utilidade, é, por exemplo, a função logarítmica, ok? Log de A vai ser igual ao log de B. Ou a exponencial. Exponencial de A é igual a exponencial de B. A gente também pode ter alguma função trigonométrica, como seno, cosseno, tangente. Eu vou aqui aplicar o seno em A, vai ser igual ao seno em B. Caso as restrições das funções sejam respeitadas. Por exemplo, a gente não consegue tirar uma raiz de um número negativo, ou a gente não consegue tirar o logaritmo de um número negativo. Tem algumas restrições que dentro dos números reais a gente tem que cumprir. Agora vamos passar para alguns exemplinhos, que tem um tempinho ainda ali na aula. O primeiro exemplo vai ser... Os dois exemplos vão ser sobre encontrar um x utilizando a aplicação de uma função inversa dos dois lados. Ok? Então eu vou colocar entre parênteses aqui funções inversas. E é aqui que a gente chega na utilidade de todas essas regras. Se eu tenho, por exemplo, uma equação feita desse jeito aqui, por exemplo, raiz de x é igual a 5. X vai ser quanto? O que a gente pode fazer aqui é usar a nossa regra de radicais e potências. A gente pode aplicar uma potência enésima dos dois lados da equação. O que essa equação aqui não está te mostrando é que tem um 2 aqui em cima que está escondido. Quando não tem nenhum número em cima da raiz, é uma raiz quadrada, ou melhor, a segunda raiz. Se a gente aplicar a função inversa da raiz, que é o quadrado, a gente pode dizer que essa equação, essa igualdade, tem uma igualdade equivalente com o quadrado dos dois lados. Então a gente pode fazer isso aqui. Agora, como a gente vai assumir que o x ele é positivo, já que a gente está lidando com os números reais, a gente pode cortar
esse 2 com esse 2 da raiz e falar que x é igual a 5 ao quadrado, que no caso é 25. Então a resposta é x igual a 25. Agora vamos passar para um outro exemplo, que vocês vão começar a ver em pré-cálculo e vai ficar bem útil durante o cálculo, que é a função logaritmo natural. A função logaritmo já é uma função um pouco complicada. Se eu tenho, por exemplo, o logaritmo na base 10 de algum número x, isso significa, isso daqui não é uma igualdade para resolver, isso aqui é só o que essa função está dizendo, ela está perguntando para você, e vamos supor que isso aqui é igual a um número qualquer. Essa função está perguntando 10, ela está afirmando que 10 elevado a vai ser igual a x. É isso que é o logaritmo, é um jeito de você escrever isso em um lado só da equação. Agora, a gente vai apresentar uma função ln. O ln de x é um jeito apertadinho de escrever logaritmo com a base exponencial de x. Ou melhor, o que essas duas funções que eu escrevi está falando é a exponencial de que, eu vou colocar um a, vai dar x. E isso aqui é só um relembrando para quem não está muito familiarizado com exponenciais. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter a seguinte equação para resolver. O logaritmo natural de y é igual a 1. Ok? O que a gente pode fazer é aplicar a função inversa a isso, que eu acabei já entregando sem querer, nesse exemplo aqui, que seria a exponencial. Se você aplicar a exponencial no logaritmo, pensa comigo, você vai estar perguntando e elevado ao que vai dar aquele número. O resultado disso vai ser o número que elevado a e vai voltar para o próprio número. Ou melhor, vamos fazer isso aqui. Vamos aplicar a exponencial dos dois lados aqui, certo? A exponencial do logaritmo natural de y vai ser igual à exponencial de 1, certo? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Bom, esse número aqui em cima é um número que você vai poder elevar e para dar o que está do outro lado da equação. Então, eu posso basicamente cortar esses dois. E o que vai sobrar vai ser y. E qualquer número elevado a 1 vai ser o próprio número. Então, aqui, e. A gente vai ter que y é igual a e. E, bom, para essa aula é isso. Isso foi a aula de manipulação algébrica básica. Caso vocês tenham alguma dúvida, essa aula que eu produzi aqui vai estar anexada também no PDF, e eu também tenho o plano de aula que eu escrevi em LaTeX, tá num PDF bem bonitinho, mais organizado que a minha letra, junto com a pasta. E obrigado. Caso vocês queiram aula particular, eu também sou professor particular, eu acho que vão deixar um link na descrição.